Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa saber sobre o imposto de renda. Quem deve declarar? Né? Chega aqui, então, quem é que deve declarar no imposto de renda? Deve declarar no imposto de renda, então, quem tem rendimento ou renda mensal tributável acima de 2.000, quanto que eu tinha calculado? 2.379,97. Então, acima de 2.379,97. Então, estão perguntando o que é tributável. Olha só, isso aqui é proveniente. Se você ganha salário, tá? Então, se você tem, sim, você tem salário, você teria que pagar, certo? Então, são rendas tributáveis. É aquilo que pode ser passível de incidência de imposto, tá? Então, é isso. Renda mensal tributável acima de 2.379,97. Ou posso colocar aqui salário, aluguéis, tá? Se você recebe aluguéis, tudo isso são rendas o quê? São rendas tributáveis. Beleza, o que mais que eu posso falar aqui? Tem uma tabela, né, de tributação. Ou seja, tá, Juan, eu sei que eu vou pagar, né? Eu sei que eu vou pagar, mas quanto que eu vou pagar? Vamos ver aqui. Quanto que a gente vai pagar? Vamos ver se fala aqui. Ó, olha só, relativa à atividade rural. Se a pessoa que exerce atividade rural obteve receita bruta acima disso aqui, ela também deve fazer a declaração, tá vendo? Então, ó, aqui tem todas as perguntas que, ó, quem teve em 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, o valor superior a 300 mil também deve declarar. Então, você tem várias condições aqui para as pessoas que devam declarar. Então, todo mundo que tem aqui isso aqui vai ter que declarar imposto de renda. Por quê? Porque a Receita Federal ela quer estar a par dos seus rendimentos, certo? Deixa eu ver aqui a outra tabela de dedução. Tá, deixa eu abrir outra aba aqui. Tabela de IRPF, que é Imposto de Renda de Pessoa Física. Então, quando a gente vai em tabela IRPF, a gente vê aqui, ó. Isso aqui é de 2015 até 2020. Deixa eu até abrir aqui. Vocês vão perceber. Você viu que o valor ali, ele foi até menor, né? Foi até menor do que... Então, ó, aqui tá falando isso aqui. Então, aquele valor que a gente viu de... Cadê? Aquele valor que a gente viu, ele é dividido por 13 mesmo, tá? Que aqui conta o seguro-desemprego, o seguro-desemprego não, o salário. Então, 28.559,70 centavos dividido por 13, dividido por 13,3. É isso mesmo. É isso mesmo, divide por que tem tudo que um trabalhador ganha, né? Então, todos os direitos, quando você conta lá, férias, 13º, né? 13º salário, tudo isso acaba entrando na conta. Então, olha só esse... Olha só. Então, vamos dar um foco aqui nessa tabela aqui, ó. Então, nessa tabela aqui, o que ele me fala?
Pessoas que ganham até esse valor aqui, né, de 1.900 e pouco, ela está isenta do imposto de renda, né? A pessoa que ela ganha até isso aqui, ela paga uma alíquota de 7,5%. A pessoa que ganha isso aqui, ela paga uma alíquota de 15%. A pessoa que ganha isso, entre esses valores aqui, ela paga uma alíquota de 22,5%. E a pessoa que ganha, né, isso aqui, ela ganha aqui o valor de, ela paga aqui de alíquota de 27,5%. Tá, então, Juan, o que significa isso aqui, né? Esses valores aqui são os percentuais que incidem sobre o excedente do que você ganha, certo? Então, muita gente fica na dúvida em como declarar, um monte de dúvidas aí, porque elas não entendem como é que funciona essa alíquota, né? E essa alíquota, ela funciona uma porcentagem aqui do seu salário. Então, se a gente voltar aqui, então a gente já viu que os valores aí de incidência de imposto, eles variam de 7,5%, né, a 27,5%, onde quem ganha mais vai ter que pagar mais imposto de renda do que quem ganha menos. Vamos fazer isso aqui no Excel para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar? Então, ó, vou colocar o Excel de um lado. Deixa eu parar de compartilhar. Compartilhar minha área de trabalho aqui. Então, eu coloquei Excel de um lado e a planilha do outro. Então, vamos colocar o salário mínimo e máximo, tá? Então, mínimo. Vamos colocar aqui o máximo. Vamos colocar os valores. 0 é 1.903,98. Vamos colocar aqui 1.903,99. E 2.826,65. 2.826,66, 3.751,05, que eu esqueci de colocar. 2.866. Aqui, 3.751,06. Aqui, 4.664,68. E a partir desse valor aqui, o máximo a gente não tem, né? 4.664,69, a partir desse valor aqui. Então, a gente tem diferentes tipos de alíquotas que a gente vai pagar aqui, dependendo de quanto a gente ganhar, né? Então, vamos definir isso aqui, formato numérico, formato de moeda, né? E a gente tem isso aqui. Então, o que significa? Significa que a pessoa ela vai pagar determinado imposto de renda, né? Então, vamos colocar as alíquotas aqui. 7,5%, tá? 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Podia ter colocado porcento em tudo. Cadê? Eu coloquei errado, né? 27,5%, 22,5%, 15%. Aqui o 7,5%. E aqui a gente tem isento. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Seria uma linha aqui só para ver o somatório anual, tá? Somatório anual máximo. Que é o quanto máximo que a pessoa teria que estar ali naquela renda para poder não declarar imposto. Então, vamos colocar que seria esse valor vezes 13, né? Que incide aí férias, e vamos colocar agora o 1/3 de férias. Só para... Então, até esse valor aqui, em cada uma das faixas, a pessoa
vai declarar, certo? Então, estão acompanhando, galera? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Isso aqui a gente está falando imposto de renda para pessoas físicas, tá? Então, até então, vocês não declaram imposto de renda, por quê? Porque para declarar imposto de renda, vocês têm que ganhar isso aqui anualmente. E se tem alguém que ganha isso aqui, já começa a declarar imposto de renda. Entenderam? Então, beleza. Então, e fora que entrar naquelas outras contas, né? Então, qual vai ser o valor que tem que pagar de imposto de renda aí anualmente, né? Então, a gente tem o que a gente chama de dedução e você vai ter os bases de cálculo conforme essa porcentagem aqui. Seria 27,5% do que exceder, né? E vai pagar as alíquotas nas outras faixas. Então, normalmente, essa conta aqui não é você que faz, tá? Tem um aplicativo da Receita Federal, quando você coloca lá os dados, ele já calcula tudo certinho. O importante vocês saberem aqui é que a gente tem as partes das deduções, tá? A gente tem as partes das deduções. Por que é importante a gente entender o que é a parte da dedução? A parte da dedução, gente, é o quanto de imposto. Por quê? Para que serve imposto, né? O imposto ele não serve para custear saúde, né, educação, né, segurança, saneamento. A gente tem vários tipos de imposto, cada imposto definido para alguma coisa. Beleza. O imposto de renda especificamente, né, a gente consegue deduzir gastos com saúde, tá? A gente consegue deduzir gastos com educação, né? Então, por exemplo, quem paga plano de saúde, né? Quem paga plano de saúde consegue deduzir da alíquota de imposto que paga aqui, ou seja, se eu estou pagando meu plano de saúde, eu consigo deduzir do quanto o governo me cobraria de imposto. É como se você estivesse fazendo algo que o governo deveria fazer, certo? Você ainda tem direito ao plano, o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que é o plano aí que todos os brasileiros têm, e você ainda tem um plano de saúde particular, seu plano privado. O seu plano privado você consegue deduzir do quanto de imposto que você pagaria aqui anualmente, né? Então vamos fazer um cálculo bem superficial, tá? De quanto de imposto você pagaria em cada um desses casos aqui anualmente. Já que aqui é isento de imposto, então nesse caso aqui você não pagaria nada. Aqui, então a gente vai pegar aqui, ó, quanto de imposto você pagaria? Você pagaria o que exceder aquela parcela ali, né? Então pagaria o C3 menos esse aqui, ó, tá? Então C3 menos o C2, que é o quanto que excedeu, né? E o quanto que excedeu, você vai pagar essa alíquota aqui. Então você pagaria isso aqui de imposto. O mesmo vai acontecer para os outros, tá? Então é bem simples de calcular. Você pega aí o quanto que excede e incide aí um cálculo bem superficial, tá? O quanto que excede mais a parcela aí de cada termo aí, o quanto que excede, paga a alíquota que você deveria pagar, mais a alíquota anterior do seu imposto. Então é basicamente isso aqui que você iria pagar de imposto em cada uma das, anualmente, tá? Falando disso anualmente, em cada uma das situações. Então, se você paga plano de saúde, paga outros tipos, você vai poder deduzir do quanto você pagaria de imposto, tá? Isso aqui é só o cálculo de imposto de renda. Beleza. Juan, mas como é que funciona, né? Eu estou falando aqui de educação financeira para vocês. Só que a gente precisa saber. Tá, eu já sei, eu não tenho renda hoje, né? Eu preciso declarar imposto se eu ganhar acima daquele valor lá que você me mostrou. É isso. Só que o que funciona? Se você está investindo em bolsa de valores, se você já comprou uma ação, né? Você é obrigado a declarar imposto de renda. Não significa que você vai ter que pagar, mas você é obrigado a preencher sua declaração anual, certo? É isso muita coisa que o pessoal não consegue entender. E eu vou explicar com vocês como é que funciona a tributação de imposto no caso da bolsa de valores. Estão perguntando, mesmo menor de idade? Sim, mesmo se for menor de idade, tá?
mesmo se for menor de idade. Você pode incluir aí na declaração do seu responsável, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que ficaria nossas continhas aqui. Então, ó, no caso da tributação na Bolsa de Valores, o que a gente tem? A gente tem alguns tipos de operações que eu já falei com vocês, né? A gente tem aqui o swing trade, a gente tem o day trade, e aqui vai diferenciar, tá? Alguns pontos vai diferenciar. Se eu estiver fazendo day trade, ou seja, se eu estou fazendo day trade, que são operações dentro do dia na Bolsa de Valores, né? Isso é muito importante a gente saber. Se eu estou fazendo operações no dia da Bolsa de Valores, não importa qual seja a operação, eu vou pagar 20% sobre o lucro. Juan, e se eu tive prejuízo? Se você paga 20% sobre o lucro, você teve prejuízo, você vai pagar imposto? Não, certo? Então, para day trade, se você obteve lucro aí, você vai ter que pagar 20% sobre o lucro. Então, como é que você faz esse controle, né? Você pega aí no mês. No mês você teve prejuízo ou teve lucro? Se teve prejuízo, o que você vai fazer? Você declara o prejuízo. Tem que declarar o prejuízo. Você não vai pagar nada, mas você vai declarar o prejuízo na declaração. Beleza. Se no mês você teve lucro, o que você vai fazer? Você desconta da quantidade de imposto, ou seja, desconta o lucro, né? Desconta os prejuízos e paga imposto sobre o lucro, tá? Isso para day trade. Então é isso que você vai fazer. Então, para quem está querendo começar, ou seja, fazer day trade, tem que ficar esperto nisso aqui, porque se teve lucro, teve que pagar o seu imposto, tá? Vou explicar já já como é que a gente pagaria esse imposto. E em swing trade, o que é swing trade? Vocês lembram o que é swing trade que eu tinha falado com vocês? Vocês lembram o que é swing trade? Não? Sim, o swing trade é uma operação que dura mais tempo. Então, você comprar uma ação hoje, né? Vendeu ela amanhã, já é swing trade. Por quê? Day trade é operação no dia. Swing trade é operação que dura mais tempo. Tá? Então, se você está fazendo swing trade, vai depender de algumas características. Então, se o número de vendas, olha só, se o número de vendas, ou vamos colocar o valor de suas vendas, o valor de suas vendas, de todas as suas vendas, tá? As suas vendas foi inferior a 20 mil reais, se aí você fala, mas para eu fazer isso aí, tem que ter muito dinheiro. Na verdade, a pessoa pode, com 1.000 reais, se ela comprar e vender várias vezes aí, né, durante, por exemplo, pessoa com 2 mil reais, fez diversas compras e vendas nesse período, né, e no final do mês todo ela vendeu mais que 20 mil reais. Você não precisa ter os 20 mil reais, certo? Vender mais que 20 mil reais. Essa é a ideia. Você vendeu mais que 20 mil reais, o que vai acontecer? Você vai pagar. Na verdade, se for inferior, você tem isenção, tá? Então, se for inferior a isso, você não paga imposto. Não paga imposto. Tem que declarar do mesmo jeito, mas não paga o imposto. Tá? Se o valor de todas as suas vendas for superior, eu até vou colocar aqui, ó, foi inferior a 20 mil reais, não paga imposto. Agora, se foi superior a 20 mil reais, né? Ou seja, superior ou igual a 20 mil reais, o que vai acontecer? Você vai pagar
vai pagar 15% de imposto sobre o lucro, tá? 15% de imposto sobre o lucro. Tem alguns casos específicos, gente, que a gente não paga imposto, tá? E algumas operações que elas entram aqui em exceção. Por exemplo, se você fez operações com ETFs, fez operações com opções, índices, na verdade, vamos colocar tudo aqui, ó. Esse imposto não se aplica. Então, esse valor aqui, ó, de 20 mil, ele só se aplica, não paga imposto, a ações. Então, se você comprar fundos imobiliários, ETF, opções, outros tipos de produtos, você vai ter que pagar o imposto de 15%, mesmo que você fez aí vendas inferiores a 20 mil. Então, você só não paga se for o quê? Ações, certo? Fora isso aqui, fora essa restrição aqui, todo o resto você vai pagar imposto. Então, de quem que você paga imposto? Você paga imposto aqui de ETFs, que são os fundos que eu já falei com vocês. Você paga imposto aqui de opções, você paga imposto aqui de contratos futuros. E você vai pagar fundos imobiliários, FIs, fundos de ações, fundos de ações. Beleza. Tem um outro tipo que a gente paga imposto também, que é o imposto que a gente pode falar que é o imposto da renda fixa, né, sobre a tabela regressiva. O que é a tabela regressiva? A tabela regressiva de imposto, ela vai incidir sobre rendimentos de renda fixa, né, sobre produtos de renda fixa. E como é que funciona? Né? É facinho, você vem aqui, ó, você vem aqui e digita assim, tabela regressiva de IR. Olha só. Quando você digita, ele já aparece aqui. O que é isso, tabela regressiva? Ele está te falando assim, ó. Se você colocar em alguma operação financeira, algum produto financeiro, por menos de 180 dias, significa que você vai pagar ali de imposto 22,5%, olha só, 22,5% sobre o lucro, né? Então vamos colocar aí um exemplo hipotético. Você investiu aí 10 mil reais. Deixou 180 dias. A taxa de juros aí estava de 2% ao ano. Beleza. Quanto que você vai ganhar aí no final das contas? Se a gente considerar aí que não tem incidência de UF, fazer a conta só com imposto, né, eu posso pegar a minha taxa de 2% e dividir por 12 meses para saber quanto é que vai render aí por mês, né? Então, eu faço aí a minha conta. 180 dias daria quantos meses? Daria 6 meses, né? Então, esse valor de 10 mil reais, ele teria um rendimento aí bruto de R$100,41, tá? Esse seria o rendimento bruto. Como é que você fez essa conta, Juan? Usei juros compostos aqui, ó. Fiz essa conta aqui. Montante é igual ao capital, que é 10 mil, que multiplica 1 mais I, né? O I é a minha taxa ao mês, então ficou 2% dividido por 12, né? Então ficou 2%, deixa eu colocar até 0,02 dividido por 12 e coloquei esse valor elevado a 6 meses.
Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou achar aí que o meu montante seria igual a R$10.100,41. Beleza, só que esse aqui é o rendimento bruto, né? Esse é o rendimento bruto. Como é que eu faço para achar o rendimento líquido? Eu tenho que descontar o meu imposto, minha alíquota de imposto, certo? Ou seja, se eu descontar minha alíquota de imposto aqui, que é 22,5%, ou seja, se eu apliquei 10 mil e eu tive R$100 de lucro, eu pego esses R$100,41 e multiplico aí para saber quanto eu pagaria de imposto por 22,5%. Isso me daria aqui, ó, um imposto de R$22,59, aproximadamente. Então, olha só, eu pagaria esse valor de imposto mesmo investindo em renda fixa. Pagaria esse valor de imposto e teria que, de valor líquido, esse menos esse, né? Então, seria o meu lucro líquido aí, R$100,41 menos esse valor, teria aí R$77,81, tá? 82 centavos. Então, esse aqui seria o meu lucro líquido, tá? Esse aqui seria o meu lucro líquido. E aí, é importante a gente conhecer, gente. Olha só, fiz uma conta bem básica aqui com vocês. Ah, Juan, se eu tirasse no dia 181, aí você já pagaria 20% de imposto. Ou seja, se você deixar, quanto mais tempo você deixa o seu investimento, sua aplicação lá sem movimentar, menor é o imposto incidente. Olha só, menor o imposto, ou seja, por isso que é tabela regressiva. Conforme passa o tempo, diminui a quantidade de imposto que você vai pagar. Deu para entender isso aqui? Estão acompanhando? Aí que a gente precisa entender, gente. Olha só, já que quanto mais passa o tempo, menor eu pago, então se eu vou investir a longo prazo, eu vou ter uma rentabilidade muito maior, né? E aí que muita gente acaba comparando com a poupança. Por quê? A poupança, você não paga imposto de renda na poupança. Só que a poupança, ela só rende 70% da taxa de juros atual, né? Ou seja, ela só rende 70% do CDI, enquanto 70% da Selic. Enquanto você tem vários outros investimentos aí rendendo 100%, onde você consegue fazer operações aí. Eu vou abrir aqui um site para mostrar para vocês. Vou fazer login aqui rapidinho e vou mostrar alguns gráficos que ele mostra para gente. Vou parar de compartilhar aqui. Olha só, gente. Fiz acesso aqui à conta. Fiz acesso aqui à conta. E eu tinha aqui um simulador, tá? Então, vem aqui renda fixa. Posso clicar aqui em renda fixa. E eu posso aqui, simulador de investimentos. Então, ó,
Eu tenho alguns aqui com tabela regressiva e alguns outros diferentes, tá vendo? Vou clicar aqui, ó, IR. IR isento, tá vendo? Ele coloca aqui 6,8 pré-fixado, olha o prazo de investimento. Então, isso aqui... Deixa eu aumentar minha tela e tirar aqui. Olha só. Tenho aqui ó, alguns tipos de vencimento com prazos distintos, tá? Aí, galera, olha só. Vou colocar aqui, ó, pegar esse aqui, LCI. Jogar aqui. Beleza, R$ 1.000, 730 dias. Vamos pegar outro aqui. Vou pegar outro com a tabela regressiva, só para vocês perceberem. Mesmo prazo ali de 730 dias aqui. Regressivo, 5,4, tá vendo? Ó? 5,2, 5,4, 730 dias. Também. Só que esse aqui, ó, é isento e esse aqui não é isento, tá? Vocês vão perceber aí a diferença. Vamos simular os dois. Simular os dois. Olha só. Nesse primeiro exemplo aqui, onde eu tenho a isenção de imposto, ou seja, não pago nada de imposto de renda, eu tenho descontando aqui R$0. Então, o rendimento que eu tive, bruto, R$1.106, né? Aplicando R$1.000, eu tive aí R$106 de rendimento. Né? Se eu clicar aqui em ver detalhes, me rendeu um total de quanto? De 5,2%. No total do período, 10%. Beleza. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui ele me cobrou 15% de imposto de renda. Ele teve um rendimento bruto maior, porque a sua taxa era um pouquinho maior, né? Sua taxa era um pouquinho maior. Ele teve um rendimento bruto maior, só que eu tive que pagar aqui R$16,60 de imposto. Então, quando eu paguei isso, o rendimento dele ficou inferior a esse primeiro aqui. Clicar aqui em ver detalhes, ó. Então, o total líquido, né, no total no ano em porcentagem, foi 4,61, enquanto do outro foi 5,2. E vocês viram lá que na hora de, antes de simular, né, eu tinha colocado aqui, ó, 5,4%, né? Olha aqui, era 5,4% esse cara aqui. Então é importante a gente entender, qual é preferível então? Depende do tipo de aplicação que você quer. Se fosse vocês aí, vocês prefeririam aplicar nesse cara aqui, nesse LCI ou nesse CDB? Qual faria mais sentido aplicar dinheiro? Nesse cara ou nesse cara? No primeiro ou no segundo? O pessoal tá dormindo, ninguém tá respondendo. Beleza, gente. Faz mais sentido, né, eu aplicar nesse primeiro aqui. Por quê? Porque se o prazo é igual dos dois, se o investimento inicial é igual nos dois, né? Se eu tenho aqui um bruto maior, um líquido maior aqui do que aqui, né? Daqui R$8 de diferença, 8, não, 6, R$12 de diferença. Olha só, um rendimento aí de 1,2% de diferença, né? Olha só, é uma coisa bem grande aí, se for considerar a taxa que a gente está hoje. Então, por que eu estou dando essa aula aqui para vocês, gente? Falei sobre a tributação de pessoa física, tá? Falei com vocês sobre a tributação aí na Bolsa de Valores e estou mostrando para vocês a tributação em renda fixa. Não é complicado, não. Eu coloquei aqui, ó, automaticamente já fez o cálculo. É só olhar o que é mais vantajoso para mim.
né? Você olha aqui, ó, qual o valor está mais interessante para você? Esse ou esse, né? Então, é uma questão de análise aí que você pode fazer. Beleza, galera? Por hoje a aula era só isso. Eu queria mostrar para vocês a questão de tributação. E não tem muita coisa mais para falar para vocês, não. Tá? Então, por hoje é só. Bom final de semana e até a aula da semana que vem. Tchau, tchau.